livro de Mateus, capítulo 6, verso 33. Mateus 6, 33. O que está escrito lá, gente? Agora apareceu na tela, né? Essa aí dá para memorizar. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão o quê? Acrescentadas. Presta atenção. Muitas vezes você lê uma palavra como essa, e se você perguntar, olha, quem aqui coloca o reino de Deus em primeiro lugar? Todo mundo vai dizer, eu coloco. Para mim Deus é tudo. Para mim a Bíblia Sagrada, meu Deus do céu, não tenho o que dizer. A igreja é importantíssima, o Espírito Santo eu tenho o maior respeito, o nome de Jesus, chega a me dar até arrepio. Espera, esse texto começa com um verbo depois do mas, né? Buscai primeiro. Não é considerar em primeiro, não é temer em primeiro, não é colocar em primeiro, é buscar em primeiro. Buscar é um verbo, vem de busca, não é isso? Eu preciso de fato e de verdade priorizar o reino de Deus, na prática, no dia a dia, não só no meu discurso, não só na minha mente, porque tem gente que ela é cheia de boas intenções, tem gente que Deus está no coração dela, é verdade, mas ela não busca, ela não prioriza. Não, pastor, como assim? Eu explico, é fácil explicar. Tem Santa Ceia e tem festa, qual que você prioriza? É o que você está buscando. Quem busca o reino de Deus vai para a Santa Ceia, quem busca a festa vai para a festa. Entre dar razão a um parente, dar razão à Bíblia Sagrada, com quem você fica? Às vezes é preciso cortar na carne. Às vezes você fala, pastor, a Bíblia fala que é errado, mas é parente meu, o que eu vou fazer? É meu filho, o que eu vou fazer? É minha mãe, o que eu vou fazer? Fala que é errado do mesmo jeito, porque você sempre tem que buscar o reino de Deus. Buscar não é, eu quero, não, isso é busca espiritual, isso é envolvimento com Deus. Buscar o reino de Deus é colocar a sua justiça em primeiro lugar, diga amém. É colocar os interesses de Deus em primeiro lugar, é colocar a vontade de Deus em primeiro lugar, mas repita comigo, é uma atitude, diga atitude. Não é um discurso, não é um sentimento, não é algo que eu deseje fazer, não, é algo que eu faço e tenho que fazer. Se nós não fazemos isso, nós não desfrutamos das demais coisas. O que são as demais coisas? Tudo aquilo que a gente precisa para ser realizado e feliz nessa vida. Você fala, pastor, eu não preciso de nada, eu preciso só de Deus. Cuidado, você pode errar. Por quê? Porque além de Deus, você precisa de tudo que Deus criou. Um dia pregando, eu falei assim, prosperidade todo mundo precisa. Todo mundo. Alguém aqui viria no culto descalço, por exemplo? Você não tem um sapato para pôr no pé, você viria até aqui? Ninguém levantou a mão, só um levantou. Sempre tem, né? O crentumba, é o crente pior do que macumba. E eu falei para ele, meu irmão, você viria no culto descalço? Ele diria, sim. Foi a última vez que eu encontrei. Nunca mais ele voltou, nem de sapato, nem sem sapato. Resumindo, é mais um teórico. É mais um daqueles que colocam sobre o ombro dos outros um peso que ele não quer carregar nem com o dedo. No discurso é maravilhoso. Eu viria até descalço. No outro dia, não sei o que ele arrumou, que não voltou mais. Uma vez pregando, e eu dizia assim, olha, o dízimo tem que ser de tudo, mas de tudo o quê? De tudo o que acresce no teu patrimônio. Por exemplo, salário tem que dar dízimo? Tem. Hora extra tem? Tem também. Férias? Tem também. Prêmio? Também tem. Incentivo? Também tem. Achou dinheiro no chão? Tem que dar dízimo. Vale transporte? Tem que dar dízimo? Não. Porque não acrescenta no seu patrimônio. Se você der 10% dos seus vales transporte, você vai ficar 10% dos dias sem trabalhar. Vale refeição, eu não uso, então é uma oferta, não é um dízimo. Dízimo é aquilo que entra no seu patrimônio, que acrescenta. Então você não é obrigado a dar dízimo daquilo que você não ganhou. Você só dá dízimo daquilo que ganhou. Dá-lhe o crentumba.
Levantou a mão um cidadão, estava sentado na terceira fileira mais ou menos, levantou a mão e falou assim: a Bíblia diz que tem que dar dízimo de tudo. Realmente, pegando ao pé da letra. Mas na hora eu fui movido pela força de Deus de uma maneira tão corajosa, que eu olhei para ele e perguntei, movido por Deus: o senhor é dizimista? Ele disse: não. Falei: muito obrigado. Resumindo, ele brigando porque eu dizia que o dízimo tem que ser feito da maneira correta, assim, 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 assim. Quando eu perguntei: você era dizimista? Ele disse: não. Ditado popular: pimenta no olho dos outros é refresco. Então a pessoa muitas vezes ela tem um discurso pronto, ela tem uma teoria linda, ela tem até palavras de efeito que qualquer um até se emociona, mas na prática ela não faz nada disso. Buscar o reino de Deus significa viver essa prioridade entre o reino de Deus e o pecado. O que eu escolho? O reino de Deus. Entre a minha satisfação e o reino de Deus, o que eu escolho? Que silêncio, hein? Estou começando a ficar preocupado. O que eu escolho? O reino de Deus. Entre a razão de alguém e o reino de Deus, o que eu escolho? O reino de Deus. Entre esticar o esqueleto e vir para o culto adorar a Deus, o que eu escolho? A pergunta é: deveria escolher ou escolhe? Porque dever escolher, todo mundo sabe que deve. Eu fico impressionado, tem gente que vem pedir oração, mas a pessoa já vem com a resposta pronta. Ô pastor Fatioli, tudo bem? O senhor faz uma oração por mim? Eu estou com uma causa na justiça, eu queria que o senhor me ajudasse em oração. Ok, eu vou orar. Então, porque na verdade a gente não pode ficar ansioso, né? A gente tem que descansar, ficar firme. Uma vez que a gente orou, a gente só tem que confiar e não sei o quê. Quase que eu pergunto: então por que você não põe isso em prática? A pessoa ela vem fazer uma indagação, ela vem colocar uma situação diante de você, mas na verdade ela já tem a resposta. Porque na verdade, gente, e ninguém nega isso, o que é certo e o errado já está dentro de nós. Com Bíblia ou sem Bíblia. Você percebe que a Bíblia, na verdade, se você notar, ela só vai aparando as arestas, porque o caminho principal a gente já anda nele. É isso ou não? Casamento, homem e mulher. Normal, você olha para uma mulher, se apaixona. O homem, a mulher olha para um homem, se apaixona. Casam-se, multiplicam, se constitui família, vida que segue. Agora quando o homem resolve perder a cabeça, aí tem que vir a Bíblia para falar: opa, não, isso é pecado, isso está errado. Porque naturalmente já é assim que funciona. A girafa está passando, o girafa olha para ela, a própria natureza. Passa uma cadela, a gente usa o termo no cio, não sei se é errado, não sei. E os cachorros já vão todos atrás dele. Eles leram a Bíblia, atrás dela, eles leram a Bíblia. Eu nunca vi um cachorro seguindo o outro, falando: olha, casa comigo, infeliz. Não, o cachorro segue a cadela. A nossa natureza, gente, ela já leva para o que é certo. O problema é que a gente quer fugir à natureza. O homem quer inventar coisas, é o alimento, tudo que a gente precisa para ser feliz está dentro de nós. A pessoa usa lá droga, o que aumenta dentro dela? Adrenalina. Ela sente aquela empolgação. Vai andar numa montanha russa que você sente a mesma coisa, você não precisa de droga. Já está dentro de você. Adrenalina, endorfina, tem um monte de hormônios aí que já estão dentro da gente, que faz a gente feliz, que faz a gente agitar, que faz a gente ter reação. O homem não precisa dessas porcarias, mas o homem insiste. Então é o que eu digo: é o deve ser ou é aquilo que é? Você já busca o reino de Deus ou você deveria buscar? Porque quando Jesus ele fala sobre isso, ele está falando de quê? De prioridade e consequência. Uma vez que você busca o reino de Deus, as outras coisas vão chegar nas suas mãos de qualquer maneira. E é de forma natural, é de forma direta. Deus ele tem prazer em nos abençoar, diga eu creio. Deus ele tem prazer em prosperar a nossa vida, diga eu creio. Mas o homem não quer o reino, o homem quer o quê? As demais coisas. As demais coisas sem o reino não significam nada. Um casamento sem o reino de Deus, que é paz, justiça e alegria no Espírito Santo, Paulo falou isso, não é nada. É uma cruz que você tem que carregar para o resto da vida.
Em outras palavras, o casamento sem a bênção de Deus, ele é uma cruz. Diga, Deus me livre. Não, mas diga forte, Deus me livre. O dinheiro sem a bênção de Deus, ele é uma cadeia, ele é uma prisão. O pessoal fala, que é isso, pastor? Dinheiro? Eu tenho direito às melhores UTIs do Brasil, mas está 1 ano numa delas. Eu não quero. Eu não tenho plano de doença, não. Eu tenho plano de saúde. Quem aqui tem plano de saúde? Tem gente que tem plano de doença. Ele fala, eu vou toda semana no médico, eu estou pagando, tem que valer a pena. Que ele não faça um plano funerário, né? Que senão ele vai querer morrer para usar o caixão também. Diga, Deus me defenda. Não, você tem que ter plano de saúde. A prosperidade, ela abre a nossa mente. A prosperidade faz a gente viver as coisas da melhor maneira possível, até a riqueza. Porque prosperidade e riqueza podem andar juntos. Claro que pode, só não podem andar separados. Como assim, pastor? Tem como ser próspero sem ser rico? Tem. Porque a prosperidade é ter tudo o que precisa. Aqui nós temos muita gente próspera. Você fala, pastor, chegando em casa, vou fritar uma linguiça e mandar brasa. Depois eu tomo aquele banho, 40 minutos. Meu filho Felipe demorava no chuveiro. Um dia eu resolvi espiar o que ele estava fazendo dentro do banheiro. Aí estava ele tomando banho desse jeito, embaixo do chuveiro, Eu dei um berro, falei, vai logo, menino. Quer dizer, chegar em casa, você toma um banho desse, depois deita na sua cama, cobre com aquele cobertorzinho, vai a noite inteira. Acorda no outro dia, passarinho cantando, toma um café preto, dá aquela dor de barriga, corre para o banheiro, já sai feliz da vida, diga aleluia. Isso é prosperidade, gente. Isso é prosperidade. Agora é claro, se você tiver a riqueza também, aí o pacote é completo. Porque imagina, se além de ter um chuveiro, você tem uma piscina quente para pular dentro, oh glória. Se além da linguiça você tem a picanha, diga oh glória. Imagina se a sua cama está instalada numa fazenda no ponto mais alto da região, onde o sol nasce primeiro. Oh, tudo é mais gostoso, diga aleluia. Mas nada substitui a prosperidade. Porque você pode ter tudo isso e só ser rico, e sem prosperidade não vai ter felicidade nisso. Aquela casa grande para você vai ser um verdadeiro sinônimo de abandono e tristeza. O casamento vai ser uma cruz. O dinheiro, só motivo de preocupação. Não vale a pena. A prosperidade não. Prosperidade, você mete a mão na terra, pisa no chão, você fala, eu sou milionário, mas eu gosto de andar com o pé no chão. Isso é prosperidade, aleluia. Mas isso vem buscando o reino de Deus. O problema é que o homem não quer o reino de Deus, então ele acaba ficando só com a riqueza. Por isso que é infeliz, por isso que é triste, por isso que é abatido, por isso que não consegue alcançar de Deus tudo que Deus tem para a sua vida, porque quer inverter o caminho das coisas. Jesus disse, busca o reino de Deus e as coisas vão ser acrescentadas. Não, a pessoa quer andar que nem peru, de um lado para o outro, buscando as demais coisas, e quebra a cara no final da vida. Agora ele diz, buscai sobre todas as coisas. Por que ele fala sobre isso? Porque o reino de Deus é prioridade e deve ser para todos nós. Se nós entendemos e enxergamos o reino de Deus como prioridade, o serviço a Jesus fica muito mais fácil. Quem gosta de vir aos domingos na igreja? Você gosta? Ou você sofre para vir até aqui? Tem gente que sofre, sabia? Tem gente que sofre. Para ele vir ao domingo na igreja, meu Deus do céu, é uma luta. Ele tem que desmarcar um monte de coisa, ele tem que não sei o que, ele tem que se esforçar, se der tempo, é uma luta. Mas porque ele não prioriza, o reino de Deus não está em primeiro lugar, está em primeiro lugar as outras coisas, e tudo fica mais difícil, inclusive ser um servo de Jesus. Para ser um servo de Jesus verdadeiramente, você tem que passar pelo crivo do Mateus 6,33, senão você não chega longe. Não, eu vim aqui, pastor, porque eu preciso de uma cura, eu vim porque eu preciso de uma porta de emprego. Amigo, essas são as demais coisas. Começa buscando o reino, na oração, fecha os olhos, se entrega, viaja, fala em língua, chora, busca a presença de Deus. Amanhã cedo o teu telefone toca, você está empregado. É verdade.
Não, pastor, eu não posso nem vir hoje na igreja porque eu tenho que acordar cedo amanhã para procurar emprego. Amigo, o emprego vai te procurar. É verdade, o emprego vai te procurar. Não, pastor, eu não posso vir à igreja, sabe, está muito frio, eu tenho que cuidar da minha saúde. Lembra na época do Covid, um monte de gente trancada dentro de casa. Aqui a igreja também perdeu pessoas na época e não vieram mais depois do isolamento. Hein? A China tentou e conseguiu, né? Tirou metade do povo da igreja. Eu não vou vir porque eu não posso pegar Covid. E os camaradas que estavam trabalhando lá na Antártida, isolados, que pegaram Covid também. Vocês viram isso? Trabalhavam numa base da ONU, se não me engano, ou da Forças Armadas Americanas. 8 ou 10 pessoas não tiveram contato nenhum com a nossa sociedade. Mais isolados do que eles, ninguém estava. E eles pegaram Covid. É brincadeira. Amigo, a questão não é essa, a questão é a prioridade. Naquele tempo eu pregando, eu dizia para o povo, eu sempre preguei que eu não tinha medo da morte. Como é que eu vou me esconder em casa? De jeito nenhum, agora é a hora. Ei, meu irmão, eu matei o Covid. Eu engoli o Covid e dei um fim nele. Estou aqui, superei como todos vocês superaram. Mas porque o reino de Deus esteve em primeiro lugar na nossa vida e as demais coisas foram acrescentadas, diga amém. O Senhor Jesus, ele diz algo importantíssimo aqui no livro de Lucas 14, versículo 25. Coloca 23 aqui para mim, amigo, do outro lado também. Isso. Igreja é o lugar que no frio você passa calor e no calor você passa frio. Igreja tem esperança, só para mim, não ligo do povo não, tinha que ter ligado antes o deles. Vamos lá. Não é isso aí não, filho. Olha aí, ó. Lucas 14, 25, é 25. Isso. Jesus começa falando que devemos buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas vão ser acrescentadas. Em outras palavras, Ele não vai deixar de te suprir, Ele não vai deixar de te abençoar, Ele não vai deixar de te tocar, Ele não vai deixar de te prosperar, mas Ele quer que você tenha prioridade. A sua prioridade qual tem que ser? Falamos aqui 10 minutos já. Buscar o reino de Deus na prática, de verdade, no dia a dia. E isso ele exigiu das pessoas que andavam com ele. Olha o que diz esse texto. Ora, ia com ele quem? Jesus. Uma grande multidão. E o quê? E voltando-se, disse-lhe, presta atenção. Jesus aqui estava vivendo o sucesso que todo pregador quer ter. Todo pregador, qual é o sonho de todo pregador? Uma multidão. É o sonho do pregador. É a felicidade do pregador. Só que mesmo no auge do sucesso, voando alto, no meio do caminho, ele indo na frente, a multidão atrás, as pessoas vindo atrás, ele para e dá um recado para elas. Olha o que ele diz no 26. Ou 25 a parte B também. É o 26 mesmo? Isso. Se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser o meu discípulo. Você percebe que ele estava com uma multidão. Era hora de quê? Firmar aquele povo. Como é que a gente firma o povo? Depende. Cada um faz de um jeito. Tem igreja hoje que você chega e ele já te coloca para fazer alguma coisa. Você está aqui pela primeira vez, como é que está? Você toca viola? Não. Toca cavaquinho? Não. Toca pandeiro? Não. Birimbau? Não. Você der um triângulo na sua mão, você se vira? Não toco nada. Então vai para lá que você faz parte do nosso ministério intermunicipal das cantorias da madrugada. Já dá um crachá para o cara, já firma. Não é assim? A outra é assim: Deus me revela que você tem que vir aqui 7 quartas-feiras. O outro já é comida. Vai ter um almoço lá, tem uma janta, tem um não sei o quê. Vai ter uma cantina que eu vou te falar, hein? E cada um tem os seus métodos para segurar as pessoas. Não estou questionando eles não, só estou ilustrando. Jesus fez ao contrário. Falou, opa, tem muita gente, hein? Pessoal, é o seguinte,
quem não aborrecer pai, mãe, marido ou mulher, filhos, irmãos ou a si mesmo, por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Parece que Jesus trabalha contra, e trabalha mesmo. Contra o quê? Contra o relaxo, contra o serviço mal prestado. Ele trabalha contra a meia entrega. Com Deus é tudo ou é nada. Ele trabalha contra a incredulidade. Ele trabalha contra o coração dividido. Ele não aceita isso. Como eu disse no começo da reunião, antes da gravação, Davi entendeu isso quando ele foi oferecer uma oferta ao Senhor, que o Araúna deu a ele aquele pedaço de terra que hoje é a Jerusalém, né? o Monte Moriá. Ele falou: eu não vou oferecer algo a Deus que não me custe nada. Por que ele falou isso? Porque Davi conhecia a Deus e os seus princípios. Se Davi recebesse aquilo de graça, Deus não receberia das mãos dele. Porque na verdade quem tinha feito a oferta não era ele. Quem seria? O Araúna. Conhecendo os métodos, Davi falou: eu não quero, eu faço questão de pagar. Você pode me dar outra coisa, mas isso aqui você não pode. Isso aí eu tenho que comprar obrigatoriamente. E foi a sorte dele, né? Tanto é que até os dias de hoje, aquele pedaço de terra chamado Jerusalém é reivindicado pelo povo judeu, pelo fato de Davi ter comprado aquele pedaço de terra e está registrado na Bíblia. Olha aí que coisa. Se não tivesse comprado, hoje não teria como argumentar. Já foi motivo até de sustentação na ONU essa argumentação, que aquele pedaço de terra foi adquirido, foi comprado. Como os árabes também acreditam na Bíblia judaica, ainda que de forma indireta, eles acabaram, aspas, por aceitar. Não totalmente, mas parcialmente. Resumindo, quando a gente conhece o princípio de Deus, a gente não se ilude. No meio do caminho, Jesus falou: gente, espera aí, quem não aborrece pai, mãe, marido e mulher, filhos, irmãos, por causa de mim, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa que a gente tem que entender, o que significa aborrecer. No original grego, onde o Novo Testamento foi escrito, aborrecer significa amar menos. Repita comigo: amar menos. Amar menos. Amar menos. Em outras palavras, o que Jesus disse: se alguém não amar menos do que a mim, seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e a si mesmo, não pode me seguir. O que significa amar menos? Eu tenho muita gente importante na minha vida, mas ele é o mais importante. Amém? Mamãe, quando eu fui em missão para o Nordeste, mamãe disse: olha, Fátio, olha, é o seguinte, se você for para o Nordeste, nunca mais eu piso numa igreja. Falei: mamãe, então você não vai, porque eu estou indo embora. Vou deixar meu endereço, meu telefone, logo eu estou de volta para a gente se reencontrar, mas eu não posso deixar de cumprir minha missão. O que eu vou fazer? Porque eu tenho que amar mais a Jesus. Numa situação, fui indagado sobre uma questão, e eu tive que falar a verdade, embora sobre um amigo, mas a pergunta que foi feita, eu não tinha como fugir. E quando eu dei a resposta, eu disse: olha, fulano de tal, eu amo essa pessoa, mas eu amo mais a Jesus. Então não tem como negar e não tem como fugir. Vai chegar uma hora na vida que a gente vai ter que escolher: ou você agrada a todo mundo, ou você agrada a Deus. Ou você agrada a Jesus, ou você agrada marido, mulher, filho, esposa. Não estou dizendo que quando a gente cria um conflito dentro da nossa casa, a gente está vivendo a vontade de Deus. Não é isso não. Porque tem gente também que só arruma encrenca e não necessariamente está servindo a Deus. Pelo contrário. Porque Jesus disse: aquele que não, volta lá, qual o termo que ele usa? Aborrece. Você fala: pastor, então estou na Bíblia. Eu frito o ovo, deixo o prato na pia. Minha mulher fica doida comigo. Estou na palavra. Eu tirava a meia, jogava. A Lívia ficava doida comigo. Teve um dia que eu joguei a meia e fui embora. Ficou a meia grudada na parede. A Lívia me mandou uma foto. Falou: agora não é mais no chão, é na parede que você está deixando? Você fala: pastor, meu pai odeia que eu mexo nas coisas dele. Ah, já sei como seguir a Bíblia. Não é isso não. Aborrecer é amar menos. Não significa que não ama, mas ama menos. Ai, não vou na igreja hoje. Ah, então vou ficar com você. Não vai.
Um beijo, querida, daqui 1h30 estou de volta. Eu lembro de um casal de obreiros que deixaram de ser obreiro na época, talvez nunca foram também, que eu convoquei uma reunião para um domingo, para que todos comparecessem. E um obreiro mandou mensagem dizendo assim: pastor, eu não vou poder comparecer à reunião, porque o meu filho pediu para que nesse domingo eu não fosse para lugar nenhum e eu passasse o domingo inteiro com ele. Para você ter uma noção, o filho era desviado da igreja e os pais estavam firmes. Mas o pai, para fazer a vontade do filho, o que ele fez? Ele deixou de vir ao culto para passar o dia todinho com o filho. Irmãos, eu não sei, mas eu suspeito que tenha sido até uma ação maligna para tentar tirar os pais da igreja também. E na verdade conseguiu, porque eu fui duro com aquilo. Falei: não, senhor, o senhor tinha que inverter a questão. O senhor tinha que dizer para o teu filho: filho, no teu aniversário eu quero que você me dê um presente, vá comigo à igreja, já que você está tanto tempo fora. Vá comigo à igreja, depois do culto a gente almoça, nós vamos no parque, vamos na sorveteria, para onde você quiser, mas eu queria que você me desse um presente, vamos à igreja. Mas não, ele deixou o culto para fazer a vontade do filho dele. Por isso que Jesus falou: se você não amar menos essas pessoas do que a mim. E o interessante é que ele coloca em ordem de importância, não é? Primeiro ele fala de quem? De pais, são os mais importantes, até porque vieram primeiro. Você abriu o olho e já deu de cara com a tua mãe. Já estava lá tua mãe. E quando ela cansou, já entregou no colo de alguém. Quem era? Seu pai. Quando você fez 18, se apaixonou, com 20 casou. Veio a segunda pessoa mais importante da tua vida. Olha lá o que ele diz. Depois de esposa, marido, quem veio? Os filhos. E depois dos filhos, quem? Irmãos e irmãs. Até porque são importantes, mas não como nossos pais, nossa esposa e os nossos filhos. São nossos irmãos, certo? E por último, a nós mesmos. Embora possa ter um perturbado por aí que ame a si mesmo mais do que a todas as pessoas. Aí é o psicopata, é o transtornado, não é verdade? Que ele fala: sou eu primeiro, depois eu, e se sobrar tempo sou eu de novo. Esse aí você mantém distância dele, é de Suzane von Richthofen para baixo. Essa ama ela primeiro, né? Tanto é que acabou com a vida dos pais, Deus me livre. Quer dizer, Jesus, ele reconhece a importância dessas pessoas, mas ele é claro em dizer que se você não ama menos a elas do que a Cristo, você não consegue cumprir a obra de Deus. Ah, pastor, mas como assim? Eu não posso seguir a Jesus? Não é uma proibição, é uma impossibilidade. Eita lasqueira, agora lascou mesmo. Eu perguntei de manhã: a gente pode jogar vinagre no leite? Pode jogar vinagre no leite ou não pode? Pode ou não pode, irmão? Não, né? Como não? O leite é meu, joga o que eu quiser? Lógico que pode. Só que a consequência é uma só. O que vai virar o leite? Vai virar coalhada. Não é isso? Jesus está dizendo que quem não ama menos pai, mãe, papá, do que a ele, não pode ser discípulo. Por quê? É proibido? Não, é incompatível, não dá. Vai chegar uma hora que você vai ter que negar. Em que aspecto? Mãe, porque meu namorado vai dormir aqui em casa. Não vai não. Nossa casa é consagrada a Deus, você sabe que isso não pode, e eu não vou permitir coisa errada dentro da minha casa. Você vai desagradá-los. Ai, pastor, minha filha saiu, que eu não sei nem para onde foi ali na esquina e já volta, fica tranquila. Quem está entendendo? Ai, minha avó falou que eu não posso me batizar porque a nossa família sempre foi de tal religião e eu vou estar traindo a religião da minha família. O problema é dela. Vovó, amo a senhora, mas eu amo mais a Jesus. A senhora é maravilhosa, mas nessa área a senhora não pode se envolver, porque o amor a Deus tem que ser maior. Meu marido não concorda que eu dê dízimo. O dinheiro é dele? Se for dele, você não pode nem dar. Eu tive esse caso. Pastor, meu marido, ele que trabalha fora, né? Ele que paga tudo e ele não me deixa dar dízimo. Falei: senhora, fica tranquila. Ele é quem está trabalhando, ele é quem está ganhando dinheiro é dele.
Pastor, ele me dá uma mesada todo mês. Falei, aí é diferente, da mesada a senhora entrega. Ai, mas ele não concorda. Quando ele disser alguma coisa, você vai perguntar, a mesada é de quem? Se a mesada é minha, eu faço o que eu quiser. Está certo ou está errado? Ai, vai aborrecer meu marido. Então você está na Bíblia. Por amor a Jesus você está aborrecendo. E podia dar tanto exemplo aqui. Podia dar tanto exemplo. Irmãos, e às vezes a gente se aborrece. Eu vejo às vezes, Olívia, vamos para algum lugar? Vamos. Aí pega o carro, olha, eu vou não sei aonde. Aí no meio do caminho ela espera ficar bem tranquilo. Ela olha para mim e fala assim, 7 horas tem ensaio, tá? Ah, Lívia, eu não acredito. Você não sabe que segunda-feira é o dia que a gente fica tranquilo, só nós dois. Mas eu marquei. Quer dizer, até o pastor ela está conseguindo aborrecer. Mas por quê? Ela ama mais a Jesus do que a mim. É duro viver isso? Claro que é. Assim como minha mãe deve ter ficado surda. Nem contei, né? Foi para o Nordeste, eu tinha uma Kombi, vendi tudo. Foi com uma mala de mão. 2 anos depois eu voltei, mas não avisei ela. Falava sempre pela internet, Messenger, lembra? A gente marcava horário, eu ia na Lan House, ela ia não sei aonde, e a gente falava por computador. 2 anos depois eu voltei. Aí peguei o carro lá não sei aonde, parei na porta da casa dela, bati palma. Quando ela saiu, que ela me viu, ela fez assim, deixa eu ali pegar a chave. 2 anos depois, eu estou vendo que pelo menos na vida dela eu cumpri a Bíblia literalmente, eu aborreci mesmo. Eu achei que ela ia falar, meu Deus, eu não acredito que você está aqui. Lembro de Volta para Minha Terra, do Gugu? Eu achei que minha mãe fosse desmaiar, achei que ia estourar aquele negócio de confete, puf, não tem? Que geralmente dá na cara da pessoa, puf. Minha mãe olhou e falou, eu vou pegar a chave. Falei, meu Deus, acho que ela não me ama mais. Aí entra na segunda parte da mensagem. Olha o que ele diz, não pode ser meu discípulo. Por que não pode ser? Porque não combina. Água e óleo você pode bater no liquidificador, 2 minutos depois está tudo misturado. Não combina, não tem jeito. Não é isso? Não tem como. Se você não amar menos a eles do que a Jesus, você não vai ser discípulo, não vai fechar. Vai chegar uma hora que a coisa vai dar errado. Você vai ter que escolher. E você sabe que atitudes reiteradas viram costume e viram a nossa vida. Então uma hora você cede, daqui a pouco cede de novo, cede outra vez, daqui a pouco você está no mundo, você está fazendo a vontade do católico, do espírita, do budista, do ateu, do à toa, e assim vai. Então tem que ter essa retaguarda o tempo todo aí vigiada, para não ceder, para amar a Jesus além de qualquer coisa e acima de qualquer coisa. Mas ele diz, olha aqui, vai lá no 27. E qualquer que não levar a sua cruz e não vier após mim, não pode ser o quê? Não pode ser meu discípulo. Além de amar a Deus acima de qualquer coisa, nós ainda temos que levar o quê? A nossa cruz. Aqui tem outra coisa que a gente não pode deixar de lado. Tem gente querendo levar a cruz de Jesus. Não é essa cruz que você tem que levar. Ai, tô doente. Leva a tua cruz. Essa Jesus já carregou. Lembra que ele foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. Não, eu tenho que levar a cruz da morte. Você vai morrer e não vai ajudar ninguém em nada, que a sua morte é irrelevante para a salvação de quem quer que seja. Não, eu vou arrumar uma cruz de madeira, sair carregando. Não sei se vocês viram um videozinho de um teatro, Jesus carregando a cruz. Aí vem um camarada e pisa na cruz, vocês chegaram a ver? Ou pendura na cruz, né? E o Jesus da peça sente. Ele sentou na cruz, é um desaforado mesmo. O Jesus da peça largou a cruz, foi lá e deu uma nele assim. Mas é o Jesus da peça, né? Resumindo, essa cruz você não tem que carregar. Qual é a cruz que você tem que carregar? É a sua. Qual que é a sua? Essa de voltar 2 anos depois e a sua mãe nem te dar um abraço. Faz parte, mas não só isso. Hoje eu moro a 3 horas dos meus amigos, da minha família. Eles fazem festa, eles se encontram, eles viajam. Eu estou fora. Estou sozinho aqui, rodeado de gente, mas estou sozinho.
porque meu núcleo familiar não é daqui. Claro, aqui eu estou fazendo novos amigos. Embora o pessoal aqui é pão duro pra caramba, não paga nem um cachorro quente para ninguém, mas uma hora a gente vence isso. Não, estou brincando, fui lá na casa do irmão, meu Deus do céu, que teve de coisa para nós comer lá, hein, irmão? Misericórdia. Quer dizer, é a cruz que a gente carrega. A cruz de não poder exigir às vezes o que é direito seu, por causa do nome de Jesus. Você fala, não, se for para brigar aqui, eu tenho direito. Mas você fala, não, por Jesus eu não vou fazer. Eu fico no prejuízo, fazer o quê? Eu pago de novo para fazer o mesmo serviço que eu já paguei, porque eu sou de Jesus. Essa é a nossa cruz. A cruz, às vezes, da solidão. Eu fiz um trabalho na faculdade uma vez, logo no primeiro ano. Junta grupo de 5. E você na faculdade, perdido, achei um grupo, falei, posso sentar aqui? Pode. Sentei e comecei o trabalho. Só que um vai falando com o outro. Você é o quê? Você mora onde? Qual o teu nome? Vem de onde? Para onde vai? Eu não sei como conseguiram descobrir que eu era pastor. No outro dia, não precisa de muito tempo, no outro dia, mesma aula, mesmo professor, junta os grupos. Quando eu fui sentar, disseram, olha, não vai dar para você continuar com a gente. A gente vai fechar aqui o grupo e infelizmente é melhor você procurar outro. Puxa vida. Vontade de fazer que nem o Jesus da cruz lá. Eu não podia. Aí tive que me ajeitar. Aí você fica perdido na sala, o próprio professor arruma um lugar, né? Vai lá, miserável, senta ali naquele ali, ó. Puxa, só porque eu era pastor. E aonde eu era, São José, era bem na Praça Central e tinha uma foto minha lá, como essa que tem aqui na porta. Então alguém passou lá e viu. Professor que via no Facebook as minhas coisas, meu Deus do céu, a aula era toda para mim. Porque essas igrejas, porque não sei o quê, porque os evangélicos, porque eu só lá no fundo, só olhando, falei, meu Deus do céu. Pior que os camaradas magrinho, pequenininho, franzino, eu pensando, se eu sentar em cima dele, eu já mato ele. Mas eu não podia. Levarei eu também minha cruz, o quê? Até por uma coroa. Por isso que se você não amar mais a Jesus do que a sua própria vida, você perde a cabeça. E nesse caminho você não fica. Porque é por isso, é essa a razão. Isso porque nós temos uma vida confortável. Você sabe o que é ser cristão no Iraque, no Afeganistão? Você sabe o que é ser cristão no Paquistão? Você sabe o que é ser cristão aonde as pessoas são esmagadas naquele rolo de comprimir asfalto? São queimadas vivas, é verdade. Coloca-se os cristãos na gaiola e afunda no mar, numa gaiola de metal. Só que nós não temos essa realidade, glória a Deus. A nossa luta, a nossa realidade não é uma cruz exterior. A gente não leva, a gente não apanha porque é cristão. Não, a nossa cruz hoje é interior. É vencer o sofá, a risadinha de alguém, o desprezo de alguém. É difícil, não dói na carne, mas às vezes dói na alma. Então ninguém está livre de carregar a cruz. Se você fala, pastor, eu na minha faculdade, pelo amor de Deus, eu sou aplaudido. Então eles não sabem que você é crente. Você é o cristão 007 lá, ninguém sabe que você é. Às vezes nem Deus sabe também. Porque dependendo do comportamento, até para Deus, se você falar eu sou crente, Deus vai olhar e falar, o quê? Ele vai falar, então quem não é sou eu. Eu não sei qual foi a história que falaram, não, fulano é homem. Eu falei, se ele é homem, quem não é sou eu, porque nós dois temos um comportamento totalmente diferente. Quer dizer, a nossa cruz, ela é espiritual, ela é moral. Às vezes a gente chora por dentro, sabia? Aí você vê que ele diz, não pode ser meu discípulo. Por que não pode? Porque vai andar com ele até um pedacinho, mas não vai muito longe. Quantos anos o senhor está por aí, pastor? Na obra de Deus. Tá com 86, 18 menos 86. Está 30 anos na igreja. Rodou com pneu murcho pelo jeito. 30 anos. Já deve ter visto até anjo subir e descer. Olhando ali pelo perfil do amigo, já passou fome, já dormiu em cadeira. Verdade.
Já serviu comida para o outro, ficou olhando comer e não comeu nem um pedacinho. Eu conheço. Você sabe por quê? Porque eu já passei por tudo isso. Estou há quase esse mesmo tempo. E não é fácil. Não é fácil. O pastor já me conta que quando foi auxiliar na Bahia, trabalhava pra caramba. Foi mandado para lá, jovem ainda, trabalhava. E o missionário ligou para o pastor da Bahia, que era o pastor dele, e perguntou: e o Jaime, como é que está aí? E o pastor dele da Bahia falou assim: está aqui comendo, bebendo, dormindo. Era ele que levantava a porta, era ele que abaixava, era ele que evangelizava, era ele que varria, era ele que cuidava. E o pastor falou que ele só estava comendo, bebendo e dormindo. Levarei eu também minha cruz, até por uma. Por isso que Jesus falou que nós devemos buscar o reino de Deus, porque de outra maneira não vai dar certo. Ele disse: não pode ser o meu discípulo, não tem jeito. Agora, para finalizar, olha o que ele diz no 28. Vai lá. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver se tem com que acabar? Continue. Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele. Vai lá. Dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Interessante que tudo isso Jesus falou no caminho seguido de uma multidão, hein? A multidão vindo, ele falou: gente, espera um pouquinho, deixa eu só falar uma coisa. Quem não aborrecer pai, mãe, mulher, marido, filhos, irmãos, a si próprio por amor de mim, não pode ser meu discípulo. Até porque cada um tem que levar a sua cruz. E não só isso. Por que estou falando? Imagina Jesus expondo ali, né? Porque ninguém que começa uma torre começa sem antes calcular se vai ter como terminar. Em outras palavras, se você levanta a sua mão a Cristo sem a consciência do que é ser um servo de Deus, você só causa vexame. A pessoa fala: não era esse que pregava aqui? Eu lembro de um, eu ia no banco, ele descobriu que eu era pastor também. Eu trabalhava na loja, já era pastor. E eu encontrava esse cidadão sempre no banco. Toda vez que ele me encontrava no banco: oi pastor, estou em jejum. Oh, que benção. Estou em jejum, pai do Senhor, estou em jejum. Onde eu encontrava, ele estava em jejum. E aí tudo bem, problema é dele. E glória a Deus por ele. Um dia eu entro no bar que tinha atrás do shopping, que vendia Marmitex. Quando eu entro, está ele com uma garrafa de cerveja em cima da mesa. O irmão está entregando jejum com cerveja? Como é que é isso? Eu não estou entendendo. Quando eu olhei para ele, que ele me viu, ele olhou para mim e fez assim: desviei. Como se fosse, sabe, trocar de roupa, falar: não, eu não sou mais de Deus, agora eu sou um desgraçado na vida, agora para mim chega, tudo que eu falei, que eu fiz, que eu falei com os outros, não passou de história. Por isso que Jesus falou: calcula para não dar vexame. Está vindo, né? Ô multidão, está ouvindo aí no fundo? Você já calculou se você tem estrutura e condição para ser o meu discípulo? Por quê? Enquanto a igreja do nosso tempo, ela está catando qualquer coisa e jogando para dentro. Não, vem, a gente pega as pessoas pelo braço lá fora. Jesus fazia o contrário: eu só quero que fique quem quer compromisso. Eu só quero que fique quem realmente me ama, além de pai, mãe, senão não quero. Por quê? Porque senão não fica. Sabe quem está aqui há anos? Quem ama a Deus sobre todas as coisas. Sabe quem vai ficar até o fim da história? Quem ama a Deus sobre todas as coisas. Quem ainda tem um pezinho lá fora, quem ainda é vaidosinho, quem ainda quer escolher o que come, né? Por favor, não confunda escolher o que come com o que eu falei a vocês no domingo. Domingo eu falei: olha, você pode me dar sugestões de pregação. Por exemplo: pastor, eu nunca ouvi falar, sei lá, da volta de Jesus, por exemplo. Eu queria entender. Ótimo. Não é isso. Você não vai escolher a pregação, você vai escolher o tema, você vai sugerir o tema, não tem problema nenhum, porque a pregação ela tem que ser um ensinamento, ela tem que ser uma aula, a pregação tem que ser uma aula. Agora tem gente que não gosta de determinado assunto, aí é diferente. Começou a pregar, tem gente que levanta e vai embora, o outro dorme, não é do interesse dele,
Faz isso não. Coloca todo o seu coração no altar. Diga: Jesus, eu sou aqui como um vaso na mão do oleiro. Diga aleluia. Diga: Jesus, molda a minha vida, transforma a minha vida, abençoa a minha vida, chacoalha a minha vida se for preciso. Mas quantas vezes ainda amamos, não pai, mãe, mulher, irmãos, filhos, mais do que a Deus, mas amamos a nós mesmos mais do que Ele. Tem gente que não leva desaforo para casa, não. Tem gente que não abaixa a cabeça. Tem pessoa que não reconhece. A cruz de Jesus foi a morte. A nossa cruz é o arrependimento. Tem gente que não quer levar a cruz do arrependimento. Ai, mas eu me arrependi. Falou para quem? Guardou em segredo? Então não se arrependeu. Antigamente a gente ia no mercadinho, caía na tentação, pegava um quiçuco, um brigadeiro, chegava em casa, a mãe falava: como você conseguiu isso aí? Ia no casa do coleguinha, trazia um brinquedo. O que os pais falavam? Onde se arrumou? Lá na casa do vizinho. O que o pai falava? Vai devolver. Vai devolver. Você dizia: vai. A mãe dizia: vai, senão eu vou levar lá, mas eu te dou uma surra tremenda na frente do vizinho. Você ia e devolvia. Mas por quê? Porque esse é o processo do arrependimento. Eu fiz, eu me arrependo e eu pago pelo que eu fiz. Hoje não, hoje o arrependimento é todo aqui dentro. Eu destruí a família de 20 pessoas, eu me arrependo, mas só aqui. Não. A cruz é o arrependimento genuíno, verdadeiro. Não é o arrependimento, aspas, do Judas Iscariotes, não. Judas Iscariotes, ele não teve arrependimento, teve remorso. O que é um remorso? Que é diferente do arrependimento. Vamos começar pelo arrependimento. Arrependimento é a dor por aquilo que eu fiz. Remorso é a dor por aquilo que eu sofrerei. Entende? Eu não estou preocupado que eu matei alguém, eu estou preocupado com a cadeia que eu vou pegar. Isso é remorso. E tem gente que até chora de remorso. Mas perguntar: você mata? Ele fala: mato de novo se for preciso. Ele só não quer pegar a cadeia. O arrependimento não, é a dor pela pessoa que morreu. Que loucura que eu fiz na minha vida. Então essa é a cruz que a gente tem que carregar. E às vezes, para carregar essa cruz, tem que amar mais a Deus do que a si mesmo. Se você pensar na sua dignidade, no que vão falar de você, na sua honra, no seu conforto, você nunca vai conseguir cumprir a vontade de Deus para a sua vida. Quando você joga tudo isso para cima e você confia no amor e na graça de Deus, você busca o reino em primeiro lugar. E o que é que acontece? As demais coisas são o quê? São acrescentadas. Que o reino de Deus esteja em primeiro lugar em nosso meio. Diga amém. E que as demais coisas sejam acrescentadas sobre a nossa vida em nome de Jesus. Vamos aplaudir a Deus, que essa bênção esteja sobre cada um de nós. Cusce Júnior 325, eu sou Márcio Fatioli e neste domingo eu te espero às 8 horas da manhã.